A gente se alegra muito em estar aqui com vocês. É um prazer imenso poder compartilhar a palavra. E eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: essa semana passei por uma outra batelada de exames aí que faz parte do processo, né? Agora eu estou numa fase de vigilância e a cada 3 meses eu repito uma série de exames, né? E para a graça do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Deus, todos os exames deram negativos. Amém? Então agradeço a vocês, agradeço as orações e queria que vocês ficassem alegres junto conosco, né? Porque Deus é bom. Deus é bom e eu repito isso com insistência porque a bondade dele me impressiona em todo o tempo. Segunda coisa, irmãos, é que eu queria combinar uma coisa com vocês. Nós já estamos em São José dos Campos, mais uma mudança, mas vamos combinar uma coisa. Eu já me despedi dessa igreja umas 3 ou 4 vezes. Então não vou me despedir, eu e a Priscila não vamos nos despedir, tá bom? A gente vai ficar aqui e a gente quer quer estar sempre presentes aqui com vocês, tá bom? Nossa casa em São José dos Campos está aberta a vocês e Deus tem nos chamado para um novo desafio nessa fase das nossas vidas, mas nós queremos manter o nosso vínculo, o nosso elo com vocês. Tá bom? Então, sem despedidas, né? Sem choradeira, porque a gente já chorou bastante. Vamos tocar a vida, tá? E é um prazer ter cada um de vocês no nosso coração. Tá bom? Irmãos, como eu disse, é um prazer muito grande poder compartilhar a palavra com vocês. E eu sei que vocês estão numa fase pensando igreja, pensando missão, através do livro de Jonas. E pensando nisso, eu queria contribuir para esse processo, onde nesse tempo de Facebook, Twitter, comunicação virtual, tal, muita coisa acontecendo ao nosso lado, a gente pensa em como que a gente se coloca como igreja nesse mundo que se transforma de uma maneira extremamente rápida a cada dia. E eu queria que vocês orassem novamente junto comigo, pedindo para que Deus abençoe essa palavra, para que o Espírito Santo possa falar no seu coração, para que Ele possa nos ajudar a pensar a igreja do Ipiranga, pensar a nossa participação na igreja, pensar nos desafios que Deus tem para a vida de cada um de nós. Baixe sua cabeça novamente, feche seus olhos. Bondoso Deus, agora que nós abrimos a Tua palavra, nós clamamos pelo Espírito Santo, Senhor Deus, que habita em nós. Que o Espírito Santo fale a cada um de nós nessa noite através da Tua palavra, Senhor Deus. Que apesar de mim, Senhor, ninguém saia daqui da mesma forma como entrou, mas todos possam sair daqui desafiados, confortados, ó Deus, na certeza da grande obra que o Senhor quer fazer na vida de cada um, Senhor Deus. Nos abençoa agora, Pai. Nós clamamos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, se vocês não perceberam ainda, 2020 já começou, né? E apesar de ser só uma mudança de datas que acontece ano a ano aí no nosso calendário, quando é sempre um momento onde a gente para pensar sobre como é que nós estamos, né? Nessa bagunça entre Natal, Ano Novo, essa comilança, etc. tal, sempre sobra um tempo, um momento onde você para pensar, as atividades, elas vamos dizer assim, elas ficam mais leves, a gente procura amenizar um pouco, num ciclo onde a gente se permite pensar um pouco no que a gente tem feito. E eu tenho certeza que você tem pensado sobre isso. O problema é que a gente hoje em dia é bombardeado por uma série de informações que chegam até a gente, e nesse mundo de Facebook, Twitter e tal, parece que você sempre está por baixo, né? O seu emprego não é tão bom, a sua família não é tão boa, e a sua igreja não é tão boa, né? Você abre lá o Facebook, a igreja de um outro cidadão está bombando, crescendo, tal. Você recebe informações do Twitter, o irmão compartilhando, foi uma bênção aqui, uma bênção lá. E parece que as coisas acontecem ao nosso redor, mas não acontecem exatamente com a gente.
É impressionante o que Deus tem feito no nosso país. Se calcula que até 2030, isso era 2050, mas até 2030, ou um pouco à frente de 2030, 2032, o Brasil já será um país predominantemente evangélico. Pela primeira vez na história, nosso país será um país predominantemente evangélico. Graças a Deus? Não sei, irmãos. Olhe um pouco ao seu redor. Sai um pouco do mundo dos twitters. Será que realmente a nossa geração, ou muita coisa do que acontece por aí, tem abençoado realmente o nosso país? Tem dignificado o nome do nosso Senhor Jesus? Ou talvez as histórias ou os fatos reais que acontecem ao nosso redor possam ser um pouco diferentes dessa camuflagem que existe por aí. A gente tem uma grande quantidade de cristãos que a gente não sabe exatamente nem se são cristãos, se são convertidos. O nome do nosso Senhor hoje em dia é associado a um grupo de pessoas, muitas vezes radicais, um grupo de pessoas que tem uma maior preocupação com dinheiro ou com o seu sucesso pessoal do que propriamente com o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso grande desafio é fazer diferença ainda nesse país, ainda nessa terra, ainda na cidade de São Paulo, ainda no bairro do Ipiranga. E pensando nisso, irmãos, eu queria olhar não para o mundo do Facebook, não para o mundo que está aí ao redor, onde parece que ninguém sofre, onde parece que as coisas, acontecem sem problemas, mas que gostaria de olhar para a palavra de Deus. E quando vocês estiverem em dúvida, irmãos, volte-se para a palavra de Deus. Porque incrivelmente na palavra de Deus, gente é gente, o homem é homem. Você olha para a palavra de Deus e você não vê aqueles confetes, aqueles likes em torno da vida de Abraão, em torno da vida de Moisés, em torno da vida de Davi, em torno da vida de Pedro, em torno da vida de Paulo. São homens como eu e você, homens que traíram em algum momento o seu relacionamento com Deus, homens que não confiaram em Deus, homens que, de uma maneira impressionante, perseguiram o Evangelho, homens que negaram a Jesus. Esse é o mundo que é retratado de forma real através da palavra de Deus. E é por isso que a gente vai olhar agora para a palavra de Deus e olhar para uma igreja, que é uma igreja marcante no Novo Testamento, pelo seu papel histórico, a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, irmãos, só para dar uma contextualizada para vocês, e depois eu gostaria de pedir para você lá em casa, olha lá no livro de Atos, no capítulo 16, dá uma olhada como é que foi o início fantástico dessa igreja. Paulo tinha um plano. Paulo iria pregar, iria entrar pela Ásia, e ele tinha uma rota já definida nos seus planos, na sua estratégia de crescimento do Evangelho, alcançando outras regiões da Ásia. A gente não precisa olhar mapa agora, mas eu só queria dizer para vocês o seguinte: Paulo tinha um plano, Paulo ia para a Ásia, ia para o meio da Ásia, mas o Espírito Santo e o livro de Atos dos Apóstolos não é chamado assim de forma correta, mas deveria se chamar Atos do Espírito Santo. É Deus agindo na vida da igreja. E quando Deus age, irmãos, realmente a história muda. Paulo tinha um plano, mas guiado pelo Espírito Santo, 2, 3 vezes, esse plano é modificado. E Paulo vai mudando sua rota, até que num determinado ponto, num sonho, aparece um homem que diz para ele: passa pela Macedônia. Passa pela Macedônia. A região de Grécia, hoje, a região de Grécia e Turquia. Passa pela Macedônia e nos ajuda. Isso não estava na mente de Paulo. A gente acabou de falar aqui do John e como é que Deus mexe com a vida dos missionários. Paulo não tinha planos para a Macedônia. Paulo não tinha plano para isso que hoje nós chamamos de Europa. Mas Paulo obedece à visão e vai para Macedônia. Atravessa o mar e chega
no poto e anda até uns 16 a 20 quilômetros até a cidade de Filipos. E aí você imagina, bom, se Deus está me chamando, é porque, né, a gente vai chegar lá e vai ter um monte de like lá para a gente, né? Tudo legal, uma banda esperando Paulo, Deus me mandou aqui. Mas Paulo chega lá, nem a sinagoga que Paulo estava acostumado, quando ele chegava nas cidades, a pregar na sinagoga e falar primeiro para os judeus, nem isso existia na cidade. E aí Paulo sai buscando e fica sabendo de um grupo de pessoas que se reunia na beira do riacho, fora da cidade. E Paulo vai até lá, e quando ele chega, aqui temos um grupo grande de pessoas. Não, era um grupo de mulheres. E desculpa as mulheres, porque as mulheres hoje em dia, graças a Deus, elas são uma bênção nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Mas, assim como muitas vezes elas são tratadas no nosso tempo, de forma errada, naquele tempo, pior ainda, né? As mulheres não inspiravam confiança. E Paulo olha ali um grupo de mulheres. Mas Paulo tem certeza que o Espírito Santo está movendo Paulo para aquele lugar. E uma mulher rica, uma mulher que era vendedora de tecidos, Lídia, ouve Paulo, abre o seu coração, convida Paulo para entrar, ela se entrega à pessoa de Jesus Cristo e tem início a igreja em Filipos. E de novo, Facebook bombando, like para todo lado. Não. Paulo começa a sua pregação em Filipos e ele tem que enfrentar uma situação onde uma escrava está atrás dele e dizendo de forma errada, para incentivar o seu orgulho, olha aí um sujeito, um homem de Deus. Depois de 2, 3 dias, Paulo não aguenta mais aquilo e Paulo chama aquilo que é a realidade, né? Satanás que estava possuindo aquela escrava. Paulo enfrenta Satanás logo no início da sua pregação em Filipos. Aí você pode dizer, bom, então agora Paulo vai experimentar um pouco de refresco, né? Não. Por causa disso, ele é preso, ele é açoitado, é enviado para a prisão. E Deus escolhe uma maneira impressionante de mandar homens para aquela igreja. O carcereiro, que tomava conta de Paulo naquela noite, após um terremoto que libera as correntes, que abre as portas da prisão. De repente o carcereiro quer se matar e Paulo diz, não, espera aí, não se mate, estamos todo mundo aqui. Porque o carcereiro sabia do que podia vir para ele, por ser um empregado do grande império de Roma. Mas isso não acontece e o carcereiro vira para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele e a sua família, então, são salvos, batizados em nome de nosso Senhor. Esse é o início da igreja de Filipos. Um início completamente diferente de todos e qualquer plano, estratégia que você pode ter nas mãos. Um início onde nós temos pessoas da maior diversidade que você possa imaginar, uma escrava, uma senhora rica, um carcereiro, mas eles começam a igreja de Filipos. E depois, passado um tempo, Paulo escreve essa igreja. Ele tem um grande carinho, porque essa igreja de Filipos vai ser uma igreja que vai apoiar o ministério de Paulo, não só em oração, mas enviando recursos para que ele possa desenvolver o seu ministério. E Paulo está lá com Epafrodito, está lá com Timóteo, preso em Roma, e ele escreve para a igreja de Filipos. Ele recebe notícias e decide escrever para essa igreja amada, para essa igreja cooperadora, para essa igreja que participa dele nessa missão de pregar o Evangelho, pregar as boas novas naquele tempo. Tá bom? Então abra sua Bíblia junto comigo, lá no capítulo 1. E nós vamos ler aí a partir do versículo 3. Acompanha comigo aí. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Agradeço ao meu Deus
todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo começa agradecendo. E é interessante que Paulo não agradece a eles, Paulo agradece a Deus, em primeiro lugar, todas as vezes que se lembra dos irmãos de Filipos. Por quê? Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Quando Paulo se lembrava dos cristãos de Filipos, isso trazia para ele alegria em suas orações. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia, desde o dia em que Paulo se encontrou lá com aquele grupo de mulheres na beira do rio, e logo houve a entrega de Lídia ao Evangelho, e Lídia traz Paulo para sua casa, desde o primeiro dia até agora. Mesmo preso em Roma, Paulo continua recebendo a cooperação dos cristãos de Filipos. E Paulo continua, versículo 6, eu estou convencido. Estou convencido. Essa frase quer dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois, quer nas minhas correntes que me prendem, quer defendendo, confirmando o Evangelho por todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição, com profunda compaixão de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória do nosso Senhor Deus. Irmãos, vamos pensar um pouco sobre o que Paulo tem em seu coração. Uma igreja que era cooperadora, uma igreja que estava sempre com ele, uma igreja que orava por ele, uma igreja que o apoiava em sua missão. E Paulo tinha um sonho, Paulo tinha ambições para essa igreja. Ainda que preso lá em Roma, Paulo continuava sonhando com o futuro da igreja de Filipos. Irmãos, e pensando nessa igreja, eu queria que vocês pudessem perceber algumas coisas importantes aqui. Eu queria chamar a atenção para 3 coisas nessa manhã. A primeira coisa, irmãos, que Paulo sonha, diferente de tudo aquilo que você tem pensado, esqueça tudo aquilo que você ouve, né, sobre igrejas que estão dando certo, igrejas que estão crescendo, vamos pensar sobre o que está acontecendo aqui com a igreja de Filipos, para a gente extrair, a partir da palavra de Deus, qual é o desejo, qual é a ambição que Paulo tinha para essa igreja, para a gente pensar na nossa igreja hoje. Amém? Vocês estão comigo? Vamos lá. A primeira coisa é que a igreja de Filipos era uma igreja missionária. É uma igreja comprometida com a missão de fazer discípulos de Jesus. Paulo diz, olha, toda vez que eu me lembro de vocês, eu me lembro disso com alegria. Por que ele se lembra disso com alegria? Porque eles não se desviaram da missão. Para outras igrejas, Paulo escreve, olha, para os Gálatas, por exemplo, eu tenho medo, tenho temor com relação a vocês, porque vocês estão se desviando daquilo que vocês aprenderam. Mas para os cristãos de Filipos, Paulo diz assim, olha, toda vez que eu me lembro de vocês, eu me lembro com alegria, porque vocês estão cooperando comigo naquilo que é a missão essencial de ser igreja, que é fazer discípulos de Jesus. Quando, Paulo? Todo o tempo. Todo o tempo. Quando as coisas estão indo bem, a gente prega o Evangelho. A gente testemunha a respeito de Cristo. Quando as coisas não vão indo bem, quando Paulo está na prisão, a gente se identifica com ele
e continua e segue na nossa missão. Eu sei que é difícil, irmãos, porque muitas vezes a gente se envolve numa imensidão de problemas internos, problemas que a gente tem dentro do nosso grupo. A gente olha para as coisas que estão faltando, para as coisas que talvez poderiam melhorar aqui, ali e tal, estrutura, pessoas. Mas Paulo está dizendo o seguinte, fala, olha, vocês me alegram, e alegrando Paulo, vocês alegram ao nosso Senhor, porque vocês têm honrado o nosso Senhor através do compromisso de vocês com a missão de testemunhar e fazer discípulos de Jesus. Aí vocês imaginam, mas Paulo, mas a igreja de Filipos não tinha problema, era mole para eles. Eles começaram, imagina, Paulo começou com eles, não é? Não. Era uma igreja que enfrentava grandes problemas, né? Externamente. Paulo, o grande líder, aquele que começou a igreja, estava preso. Imagina a gente pensar que de pessoas ao nosso redor, pessoas que gastaram seu tempo aqui nessa igreja, e a gente pensar o seguinte, puxa, mas espera aí, pastor Alexandre está preso. Por que ele está preso? Está preso porque está pregando o evangelho. Não dá uma sensação ruim, gente? Sim ou não? Não é uma sensação ruim? Puxa vida, se aconteceu com ele, por que não pode acontecer comigo? Medo. Epafrodito, Paulo diz o seguinte para eles, lá para frente, nessa mesma carta, olha, vocês me enviaram Epafrodito, legal, pegamos uma pessoa importante aqui da igreja, mandamos lá para atender um missionário nosso, e o que acontece com essa pessoa? Uma pessoa querida do nosso meio. O que acontece com essa pessoa? Ela fica doente. E Paulo diz, olha, Epafrodito, que vocês me enviaram, ele ficou doente até a morte. Mas graças a Deus, ele se recuperou e eu estou mandando ele de volta para vocês. Prisão, irmãos sofrendo. E Paulo diz, capítulo 2, versículo 15, a gente não vai abrir lá, porque não dá tempo, que eles viviam um tempo de corrupção. Irmãos, a cidade de Filipos era uma colônia romana, uma cidade romana. Então todo mundo se sentia, né, imagina o império, o grande império romano, todo mundo se sentia orgulhoso de morar naquela cidade. E todo mundo queria se vestir como os romanos, todo mundo tinha orgulho de dizer, eu moro na cidade de Filipos. Mas era uma cidade repleta de corrupção, era uma cidade repleta de confusão, de deuses, de idolatria. Paulo diz que, aí um pouquinho à frente, nesse primeiro capítulo, versículo 15 e 17, que tinha um monte de gente pregando o evangelho, outros falando a respeito de Cristo. Paulo diz o seguinte, olha, alguns estão pregando por uma ambição egoísta, pessoal. Outros estão pregando com o objetivo de trazer favores para si mesmo. É muito diferente do nosso tempo, gente. Tem alguém pregando no nosso tempo com ambição egoísta? Será? Ou isso só acontecia naquela época? Tem alguém pregando a Cristo para obter favores para si próprio? Sim ou não? Paulo vivia nesse tempo, a igreja enfrentava esses problemas. Mas vocês podem dizer o seguinte, mas Paulo, eram problemas externos, mas internamente estava tudo bem, todos os irmãos ali, na boa, relacionamento em dia, tal. Não. Se você for ver depois lá no capítulo 4, Paulo chama a atenção de duas irmãs, que eu nunca me lembro o nome direito, Evódia e Sintique. Não são nomes para você colocar nas suas filhas, irmãos. Mas as duas estavam brigando. E Paulo diz o seguinte, falou, irmãos, chama a atenção delas aí, vamos resolver a situação. As duas lutaram comigo também no Evangelho, quando ele começou, na pregação do Evangelho, quando começamos em Filipos. Mas hoje as duas estão brigando. Paulo não diz o motivo. Provavelmente deve ser algum motivo muito importante, né, irmãos? Paulo não diz o motivo, mas diz que esse problema que a igreja enfrentava, afetava toda a igreja.
A igreja também tinha problemas com falsas doutrinas. Paulo chama a atenção, gente, tem gente aí no meio de vocês pregando outras coisas que não o verdadeiro evangelho, não a mensagem que foi trazida para vocês. Então, a igreja de Filipos não era a igreja do Facebook, não era a igreja dos likes, né? Mas era uma igreja que enfrentava dificuldades no seu dia a dia. Dificuldades externas que iam desde a perseguição real, até situações internas como a briga entre duas irmãs no meio da igreja. Mas Paulo diz o seguinte: vocês me alegram, vocês alegram o meu coração. A pergunta para a gente hoje aqui, irmãos, é: como é que a gente está no Ipiranga? Como é que nós estamos aqui como igreja? Estamos enfrentando, lutando as lutas corretas? Estamos com foco na missão? Como diz Paulo, pregando o evangelho a tempo e fora de tempo? Para você pensar. No tempo, irmãos, onde as pessoas escolhem a igreja de uma forma prosaica. Eu tenho ouvido, e andando nas minhas andanças por aí, pessoas dizendo: Paulo, aquela igreja não tem muita estrutura. Aquela igreja não tem estacionamento. Paulo, eu quero uma igreja que eu vá e tenha um bom culto, mas que ninguém me perturbe. Eu quero ir embora para casa, mas que ninguém me perturbe. São tempos difíceis. A questão não são essas pessoas que estão voltadas para si mesmo, como se a igreja fosse um buffet de comida por quilo, que você olha lá, chega lá, olha, tem alface, tem uma picanha, tem aqui um risoto bonito, que lugar maravilhoso. Os garçons são excelentes, sou muito bem servido, sou muito bem tratado aqui dentro. Mas você vai embora. Eu não vim aqui para comer, eu vim aqui para ver, eu vim aqui para sentir, para ter uma experiência. Porque se você comer dessa comida que o Senhor oferece para você, aqui nessa igreja, se essa igreja estiver comprometida com a palavra de Deus, e você provar disso na sua vida, você nunca mais vai se separar desse evangelho. Amém? Porque Deus tem uma grande coisa para fazer na sua vida. Olha no versículo 6. Paulo diz assim, lá no versículo 6, irmãos: porque eu tenho certeza, eu estou convencido, de que aquele que começou uma boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, talvez você olhe para a sua vida hoje, pensando sobre a igreja de Filipos, pensando sobre a sua participação nessa igreja, você vai dizer assim: puxa, Paulo, eu não sou o cristão que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser mais entusiasmado com a obra. Eu gostaria de ser mais entusiasmado com a missão. Eu gostaria de ter mais coragem de falar de Jesus. Mas eu queria dizer para você que eu estou nesse barco junto com você. Paulo estava nesse barco junto conosco. E talvez você esteja olhando para a sua vida agora, desanimado. Porque você olha para as coisas e fala: falta estrutura, falta isso, falta alguém para fazer isso, falta alguém para fazer aquilo, tal. E isso nos desvia dessa missão de falar a respeito da maravilha que Deus tem feito para você. Mas eu queria dizer para você o seguinte, irmãos: que não é você que vai fazer essa obra, que não é você que vai mudar. Se você sair daqui nessa manhã pensando que você tem que fazer alguma coisa diferente, no sentido de ação, no sentido de tal, você não entendeu nada do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho certeza de que se você coloca a sua vida, a sua confiança no Senhor, Ele vai fazer coisas extraordinárias através de você. Ele vai fazer coisas extraordinárias através da igreja do Ipiranga. E não são coisas para você colocar no Facebook, mas coisas para você colocar diante de Deus.
não é palha que o fogo consome. Não são likes que você coleciona lá no seu Facebook e Twitter da vida. São likes do nosso Senhor Deus. Vem cá, meu servo fiel, porque eu tenho orgulho, porque você me traz alegria. Que Deus possa trabalhar na sua vida, irmãos. Você está desanimado, preocupado? Creia que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Você crê no Espírito Santo? Você crê no Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Irmãos, o Espírito Santo habita em você para fazer uma grande obra na sua vida, que vai além das estruturas, que vai além daquilo que a igreja do Ipiranga tem ou deixa de ter. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. O Espírito Santo tem poder para agir na sua vida. Creia nisso, irmão. Creia nisso, pois a obra de Deus começa na sua vida. Talvez você tenha dúvida disso, mas eu queria desafiar você a fazer um exercício. Talvez você olhe para agora, para a sua vida e pense assim, puxa vida, mas eu não sou o cristão que eu deveria ser, em testemunho, em palavra, em seriedade, em compromisso. Mas eu queria desafiar você. Pensa na sua vida há 1 ano atrás. Pensa na sua vida há 10 anos atrás. Pensa que você não poderia não estar aqui conosco. Como seria a sua vida? Olhe à sua volta. Veja pessoas que não estão comprometidas com a pessoa de Jesus, como está a vida dessas pessoas. Deus tem feito uma obra em você. O que Paulo chama a atenção aqui dos cristãos de Filipos é: tenha ambição santa, que Deus pode fazer muito mais por você. Então a igreja de Filipos era uma igreja missionária, uma igreja comprometida com o Evangelho. Nos tempos de aflição, nos tempos em que os problemas aparecem, dentro ou fora da igreja, a igreja não perdia a visão, o foco da sua missão. Os irmãos da igreja de Filipos não perdiam o foco da sua missão. Mas Paulo continua, rapidamente, vamos ler lá no versículo 9. E Paulo segue: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente. Em outras traduções está como transborde, cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Irmãos, Paulo ora para que o amor deles transborde, ou seja, Paulo tem consciência de que havia amor naquela igreja. Mas Deus, o Espírito Santo, poderia fazer muito mais. E com essa missão santa, Paulo diz assim: olha, minha oração não é para que vocês tenham mais estrutura, para que vocês tenham mais dinheiro, para que vocês tenham mais poder. A minha oração é para que o amor de vocês transborde, cresça muito mais. E a pergunta para a gente hoje, irmãos, é o seguinte: o amor de Deus tem transbordado na minha vida? No capítulo 4, versículo 5, Paulo diz o seguinte: olha, que vocês sejam amáveis, tratando as pessoas de forma diferente em tudo o que fazem. Paulo diz o seguinte, irmãos, para esse nosso tempo, né, em que a gente se divide, em que eu tenho visto tanta bobagem, tanta besteira sendo dita, dividindo irmãos, como se a gente pudesse colocar e definir irmãos, olha, esse aqui é de direita, esse aqui é de esquerda. Irmãos, nós não somos de direita, nós não somos de esquerda, nós somos de cima. E não é porque a gente vive alienado, mas porque nós temos uma resposta, que nem quem está na direita, nem quem está na esquerda, que apoia A, que apoia B, tem para o mundo e para a situação que nós enfrentamos no nosso país. Irmãos, nós temos que ser conhecidos pelo nosso amor, e não pelo nosso engajamento político, seja para A, seja para B. E com isso, nós temos brigado entre nós. E Paulo diz o seguinte, falei, irmãos, não há mais judeus, não há mais gentios, estão todos sobre o poder do pecado,
Todos nós estamos sob o poder do pecado nas nossas vidas. Isso deveria produzir em nós o tremor para viver as nossas vidas diante de Deus, para buscá-lo diariamente nas nossas vidas. Mas Paulo continua no Romanos capítulo 10, dizendo, olha, já não há diferença. No nosso meio aqui, irmãos, não há diferença. Se você é judeu, se você tem uma determinada linhagem, uma determinada família, ou se você é gentil, ou ainda mais, abra comigo, agora eu queria que vocês vissem esse texto. É um texto um pouco longo, mas vale a pena ler. Colossenses capítulo 3. É logo em seguida de Filipenses. Colossenses capítulo 3, lá no versículo 11. E Paulo diz assim para os cristãos de Colossos, que também viviam uma situação de divisão. Nessa nossa vida, versículo 11, já não há diferença entre grego e judeu. Não há diferença entre circunciso e incircunciso. Eu sou mais espiritual que você. Por quê? Porque eu participei eu fiz uma coisa que a lei está dizendo, que é para a circuncisão. Você não fez. Você é menos espiritual do que eu. Mas também, não há diferença entre bárbaro e cita. Bárbaros eram aquelas pessoas que os gregos colocavam como segunda classe, porque eles não conseguiam falar o grego. E aí eles falavam um negócio assim, bar, e aí ficou a origem da palavra bárbaro. Evangelho é cultura, né, irmãos? Bárbaro eram pessoas que não tinham condições de falar o grego. O quê? Que falta de cultura é a sua? Aqui na nossa igreja tem o seguinte, tem os que falam grego e os que não falam grego. Se você é do time que não fala grego, é assim, irmãos. E também tinha uma divisão lá com o que eles chamam de os citas, que eram um povo pior possível, né? Assim, em termos de cultura, em termos de civilização. Era aquele sujeito, irmãos, sabe, que não teve educação, né? Que comia com a mão, sabe, aquela coisa que os filhos todos criados de qualquer jeito, tal. Os bárbaros, os incultos, os citas não civilizados, todos eles faziam parte da igreja. E Paulo diz o seguinte, olha, não há divisão entre pobres, ricos, aqueles que têm cultura, aqueles que não têm cultura, que têm mestrado, que não têm mestrado, não tem mais divisão entre nós. E essa é a nossa diferença. E Paulo continua, portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo está desafiando, olha, vocês são diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, mas eu desafio vocês não a criarem uma igreja só de bárbaros, uma igreja só de gregos, uma igreja só de gente civilizada, uma igreja só de gente culta. Não, eu desafio vocês a viverem juntos, e para isso vocês vão ter que se amar de uma forma evidente. Não se amar com esse amor que a gente usa como uma expressão, eu te amo, irmão. Irmão, vamos fazer um exercício. Pense naquele cara mais difícil aqui da igreja. Não é para olhar para ele, gente. Eu, Cássio, não tem ninguém olhando para você. Pense naquele irmão mais difícil. Naquele irmão que você tem dificuldade. Naquele irmão que você teve um problema na sua história aí. Sei lá qual foi. Pense nele. Agora pense o seguinte, onde estaria esse irmão se ele não estivesse sentado aqui junto com você, ouvindo a palavra de Deus? É um privilégio. E Paulo diz assim lá para os Colossenses, falou, olha, irmão, acima de tudo revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
Pensou nesse irmão? Agradeça a Deus por ele. Agradeça a Deus por ele, porque Deus, da mesma forma que está fazendo uma obra na sua vida, está fazendo uma obra na vida dele. É difícil amar, é difícil, mas Deus derrama amor, e que o amor, a nossa oração, a minha oração por vocês, é que o amor de Deus transborde no coração de vocês, para que a gente seja reconhecido pelo nosso amor, pela falta de divisões que existem no nosso meio, pela forma como a gente trata, e nós teremos grandes desafios pela frente. Nós não somos de esquerda, não somos de direita, nós teremos situações que vamos ter que enfrentar com pessoas discutindo o gênero de uma forma que a gente nunca viu na nossa história, mas elas serão acolhidas no nosso meio, porque elas serão amadas, porque a gente vai olhar para ela como Deus olha para nós, com um potencial imenso de mudança. Quando Deus olhava para Paulo, perseguindo, assistindo à morte de Estevão, perseguindo os cristãos, Deus olhava com aquilo que ele ia fazer na vida de Paulo. Deus está olhando para você hoje, irmão, com aquilo que ele pode fazer com você na sua vida. Para encerrar, irmãos, Paulo continua, vamos voltar lá em Filipenses. Paulo continua na sua oração pedindo pelos cristãos de Filipos. E além de orar para que eles transbordem em amor, Paulo ora para que eles aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Paulo enfatiza, irmãos, que o amor não é só um sentimento, que nós precisamos também crescer no conhecimento da verdade, no conhecimento e reconhecimento daquilo que é mal no nosso mundo, para que a gente possa ser realmente útil na obra de Deus. E Paulo diz assim, olha, que o amor de Deus transborde em vocês, mas acompanhado de discernimento e conhecimento, irmãos. Eu tenho visto muitas igrejas crescerem. Inclusive eu tenho ido em algumas igrejas para visitar, para entender o que está acontecendo. Impressionante, irmãos. Você entra no culto e sai do culto, mas você não vê o evangelho sendo pregado. Você vê o evangelho sendo aberto. Mas o que é colocado ali são mensagens de autoajuda. Gente dizendo o seguinte, olha, irmão, você tem um poder dentro de você. O pecado que está te incomodando na sua vida não é sua culpa. É culpa da sua família. É culpa da sociedade. Então você vai fazer isso como um plano de ação para sair dessa situação. Isso não é o Evangelho. Pregações maravilhosas, pregações que mexem com a gente, pregações que tocam o nosso coração, tocam os sentimentos, mas não é o Evangelho sendo pregado. Porque o Evangelho sendo pregado, ele parte da premissa do seguinte, todos pecamos. E nós temos um negócio que não funciona dentro de nós. E por mais que você tente, por melhores que sejam as pregações ou as mensagens de autoajuda, você não vai mudar isso, se o Espírito Santo que habita em você não mudar o seu interior. E essa é a verdade, é que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, nós precisamos nos arrepender, mas do outro lado, nós cremos que o Senhor vai nos perdoar, que o Senhor vai continuar a grande obra que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Essa é a mensagem real do Evangelho, ela nos leva a um verdadeiro sentimento de humilhação, por aquilo que nós somos diante do Deus verdadeiro. Cuidado com o ensino, irmãos, do pecado, porque Paulo deseja que a gente viva de modo puro, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção, para discernirem
o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O ser puro, irmão, é no sentido de ser colocado diante de uma intensa luz. Imagina a luz do sol. E você é colocado diante da luz, provado, e ali não se encontra nenhuma mácula, nenhuma mancha. E Paulo diz mais, para que vocês sejam irrepreensíveis, sem culpa, ou seja, para que a gente não sirva de pedra de tropeço para outros cristãos. Tem um autor que diz o seguinte, que existe um quinto evangelho, e o quinto evangelho é as nossas vidas, são as nossas vidas. Então, quando o mundo, quando aqueles que estão ao nosso redor, eles olham para o evangelho de Cristo, eles vão ver você. Então Paulo diz o seguinte, fala, olha, a gente precisa aumentar em amor, porque amor tem a ver com como a gente se relaciona. Mas amor não quer dizer que a gente vai ser vítima de golpes, a gente não vai ser vítima na mão de especuladores, na mão de gente que quer se aproveitar da nossa bondade, do nosso amor, da nossa compaixão. Mas Paulo está dizendo, olha, à medida que o amor cresce, que vocês também cresçam no conhecimento, cresçam no estudo, cresçam no entendimento da vontade de Deus para a vida de vocês. Aonde, irmãos? Essa semana eu recebi um WhatsApp daqueles interessantes, né, que dizia o seguinte, o sujeito ia para o monte para conhecer a vontade de Deus. Aí embaixo escreveram, né, irmão, o monte é um monte de páginas da Bíblia. Lá já tem a vontade de Deus. Que a gente possa, irmão, não ficar feliz com aquela mensagenzinha que a gente recebe no WhatsApp, sabe? Daquela tia viúva, daquela avó que não tem nada para fazer, tal, não sei o quê. Aquela fábrica de mensagens positivas, que se acorda de manhã, vem aquele monte de mensagem, né, no seu WhatsApp, dizendo para você, que bom que você acordou, hoje o dia vai ser maravilhoso. Que bom, confia em que esse dia, entregue esse dia, tal. Enfim, irmãos, nossa alegria, nosso prazer não vem disso. Isso é lixo humano que a gente tem desenvolvido, impregnado, todas as redes, tal, se incentivado. E é duro ver cristãos falando essas bobagens um para os outros. Irmão, tenha certeza, vai passar. Opa, vai passar? Como é que é? Não, a palavra de Deus vai te confortar. Use a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus. Console-se uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais e não com mensagens de autoajuda do WhatsApp. Amém? Vocês vão fazer isso semana? Vamos mandar o versículo para aquele irmão em vez de mandar essas porcarias que circulam por aí? Esse é o nosso desafio, irmãos. Vivemos hoje, no Brasil, em 2020, para fazer diferença. Não diferença como todo mundo acha que a gente tem que fazer diferença, mas diferença como Deus deseja que a gente faz diferença. E a igreja de Filipos é um bom exemplo. Era uma igreja comprometida. Que a igreja do Ipiranga seja uma igreja comprometida. Uma igreja amorosa, mas que Paulo desafia os irmãos a serem mais amorosos ainda. Uma igreja que conhecia, mas Paulo desafia eles a conhecerem mais, se aprofundarem mais, a estudarem mais ainda, nesses tempos de confusão, em que muita gente fala em nome do nosso Senhor. Irmãos, eu comecei falando sobre igreja, mas vocês já devem ter percebido que no final a gente está falando da gente. A gente está falando para o nosso coração. A palavra de Deus, e não é uma mensagem do WhatsApp que eu trouxe para vocês. A palavra de Deus fala para você. Ela fala para o seu coração. E eu queria terminar esse tempo com a oração de Paulo, lá no versículo 6. Vamos falar juntos? Em vez de estou, nós vamos falar temos certeza. Vamos comigo. Temos certeza de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Fale para você, eu tenho certeza de que aquele que começou uma boa obra em mim, pense como é que você era há um ano atrás, ele vai completá-la, não até 2020, porque esse não é o nosso calendário. O nosso calendário, ele tem uma data, que é a volta do nosso Senhor Jesus. E a gente espera vivendo um dia de cada vez, na esperança e na certeza de que Ele voltará para nos resgatar. Mas enquanto Ele não vem, a gente vai ficar aqui vivendo o verdadeiro Evangelho na igreja do Ipiranga. Começando por mim e por você.